específico, que é o turismo de mergulho, né? Esse aqui é um navio que afundou. Ilhabela tem mais de 17 naufrágios, né? Tem o Titanic brasileiro que afundou lá na costa, fez 100 anos, não sei quem viu aí na televisão falando sobre isso. Então também esse público, né, diferenciado é o público que é atendido lá em Ilhabela. Bom, alguns números então da saúde lá em Ilhabela, né? A gente tem essa população, são 9.000 famílias acompanhadas agora já no ESUS-AB, né? Todo mundo aí deve estar vivendo aquele momento de transição e eu vou mostrar para vocês que existe uma solução para isso. Em 2008 houve adesão pelo Pacto da Saúde, então a gente está falando aqui sobre modelos de gestão. O Pacto lá atrás, né? Quem gosta muito de ler a história do SUS, eu gosto muito de ler isso, vocês vão ver que a gente está tendo hoje um privilégio de estar junto com a Lumena aqui, né? E todos esses grandes instrumentos têm o nome dela em alguma coisa embaixo, né? Então para nós é um prazer vir aqui e eu fico até meio complicado. Falei, olha, na hora que eu falei com a secretária, doutora, a gente vai de repente falar alguma coisa lá e a Lumena está lá presente, né? Então é muito gostoso saber que toda essa construção política que lá atrás era uma luta, ela se consolidou e a gente tem testemunha disso aqui, de que vale a pena a gente lutar por um modelo de SUS público, por um modelo de SUS sustentável, né? A gente tem 3 equipamentos públicos de saúde, 100% de cobertura de estratégia de saúde da família, contando com essas comunidades tradicionais caiçaras, todas recebem a visita do agente comunitário, a visita do médico da família, a visita do saúde bucal. Os procedimentos são realizados na comunidade, né? Equipamentos móveis vão até lá, portáteis, então a gente faz tratamento odontológico dentro de comunidades. A gente tem um hospital municipal que é 100% SUS, atende em gratuidade o rico, o pobre, o milionário, o brasileiro, o estrangeiro, quem vem. Qual a cobertura de saúde universal? Vai 92%, vamos falar ali um pouquinho. Então aqui são R$ 1.608, né, de despesa em saúde por habitante ano. Vocês vão ver que isso daí muito se deve à questão dos valores que a gente tem nessa sazonalidade turística, né? Então eu tenho os 30, mas de repente eu tenho 150 e aí o custo disso para nós é muito alto, né? A gente tem 100% das unidades de saúde da família com prontuário eletrônico, então hoje no município há uma integração de todo o sistema dentro de um prontuário eletrônico único de acesso em tempo real de qualquer ponto do serviço. Então a pessoa passou no CAPS e teve uma intercorrência, foi para o hospital municipal, o prontuário dele está com acesso, os exames que ele realizou, sejam exames diagnósticos, exames de imagem, sorologias, né? Tudo aquilo está dentro do prontuário para acesso imediato do profissional médico ou do profissional de enfermagem. E a gente tem 100% de controle eletrônico sobre o estoque de medicamentos e insumos, né? Então, não basta só a gente controlar o que a gente está promovendo de assistência, mas a gente precisa saber na gestão onde que o nosso dinheiro está indo e como que ele está indo, né? Então, dentro dessa lógica aqui, a gente tem a rastreabilidade, né? Dentro da segurança ao paciente, tem uma portaria recente, né? Não sei quantos são enfermeiros aqui. Assim, enfermeiro sempre tem, né? Não tem jeito. Então, vocês que são da enfermagem sabem da portaria de segurança ao paciente, desse princípio da rastreabilidade, né? Então, recentemente, agora, uma série de medicamentos, a Anvisa colocou o parecer, mandou arrancar tudo. Então, lá em Ilhabela, como aconteceu? Eu peguei sistema, 2 cliques, apareceram lá aqueles lotes de medicamento falando assim, ó, na unidade tal tem tanto, na unidade tal tem tanto, na casa do seu João tem tanto, na casa da Dona Maria tem tanto. O agente comunitário foi na casa dela, ô Dona Maria, tudo bem? Aqui a senhora está com 2 caixinhas do medicamento tal, a gente veio recolher esse medicamento porque ele está inapropriado para uso. Isso daí com 2 cliques, né? A gente vai ver o porquê então de acontecer isso aqui, né? Ilhabela tem a nota 9,9, a maior nota do estado de São Paulo em qualidade da atenção básica do DSUS, né? Isso só pode vir em razão do que a gente está falando aqui. Não foi político isso, porque houve um critério técnico para nível de Brasil e que falou, poxa, mas Ilhabela tem 30 mil habitantes e o outro de 100 mil. Então houve uma fatia disso, né? Onde cada um dos municípios, pelo seu porte, foi categorizado e houve esse critério de seletividade, né?
Então a gente, além disso, a gente tem aqui, como a Lumena perguntou, 92% de saúde suplementar, só que a gente fala isso na questão ambulatorial. Porque veja, o único hospital... SUS dependente. Isso, 8%, né? 8% de saúde suplementar, né? Ao contrário, só 8%. Só 8%. Valeu? A conta inversa, né? Então, a gente vê que 8% apenas desses 30 mil habitantes possuem o plano de saúde. Mas como o município, o seu dispositivo de média complexidade é municipal, então na urgência e emergência, né, na média complexidade, 100% da população depende do SUS. Aqui a gente está falando de ambulatório, aquela consultinha, né? Preciso fazer um exame, vai lá e tal. O município tem dispositivos para isso, mas fora isso, tudo o que acontece dentro do serviço de saúde do município, com gratuidade. O Estado de São Paulo, não sei se é de conhecimento de todos, ele criou um índice que é o IEGM, né? Índice de Efetividade da Gestão Municipal, onde ele pegou todas as áreas da gestão, saúde, educação, meio ambiente, segurança pública, colocou indicadores parametrizados também com base de porte, para que haja uma amostra, né, de porte, do município grande com município pequeno, e ele deu notas de A a E. Então, a média do estado de São Paulo é C, dentro dessa média que o tribunal fez, dessa análise, né? São critérios técnicos, critérios financeiros e critérios de gestão. Então ele está falando especificamente aqui sobre a gestão, como acontece a gestão nesses locais. Ilhabela teve a melhor nota da região também, está dentro do nosso colegiado de gestão, que é o DRS 17, que possui 39 municípios. Né? Então a gente vê que em um momento um órgão técnico, que é o Ministério da Saúde, nos avaliando, e nesse outro momento um órgão de controle, que é o Tribunal de Contas, fazendo avaliação também, atestando aquilo que a gente viu nos outros momentos. Né? Quando houve a assunção da gestão municipal, lá em 2009, depois do processo político, né, muitas coisas vinham na cabeça dos gestores para se fazer. Mas uma coisa era pacífica entre todos, né, da equipe da gestão no processo de transição, de que a gente precisava escapar dos erros antigos, a gente precisava tentar avançar. Sabe aquela frase que de repente, quantos são também, outra pergunta, quantos são funcionários de carreira do município aqui, concursados? Os enfermeiros todos, estou falando, enfermeiro vai dominar o mundo. Eu não sou enfermeiro, tá? Mas aonde eu vou, sempre tem a moçada da enfermagem na gestão. Mas qual é aquela fala? Ah, funcionário de carreira tudo vagabundo. Funcionário de carreira, não consegue. Então, essa era uma das tais verdades que a gestão quis mudar, e por isso o secretário de saúde nosso foi um servidor de carreira. Né? Hoje é servidora de carreira também. Então a gente teve 3 servidores de carreira no cargo de secretário, para poder valorizar de que a gente poderia fazer de outra forma, mas a gente vai, com a ferramenta que a gente tem hoje aqui, a gente vai tentar mudar esse contexto. Como que a gente vai mudar esse contexto? Né? Então a gente precisa traçar uma marca. Né? Então, quando a gente foi resgatar aí a história e ir para o pacto, para tudo aquilo que o município lá atrás tinha cartograficamente assinado, porque a gente do SUS tem aquela coisa assim, tem que cumprir prazo, né? Fulano tem que transmitir não sei o que até tal data, a gente vai lá e põe a informação lá dentro e transmite. Olha, tem que assinar não sei o que até tal data, a gente vai lá e assina e faz. Leva para o secretário muitas vezes, doutor, tem que assinar isso aqui, prefeito tem que assinar aquilo. Mas e o que é isso? Não, tem que assinar, assina porque não tem jeito. E aí o município esquece disso, assina, protocola onde tem que protocolar, manda eletronicamente, pega aquilo e coloca dentro da gaveta. E aí a gente foi então resgatar isso, foi resgatar esses conceitos, né? O nome da Lumena está aqui nesse aqui, no Pacto de Gestão, isso aqui um pouquinho antes de acontecer o pacto, isso aqui era uma versão preliminar onde estava se discutindo isso, né? As políticas estavam alinhadas para esse processo, aquele era um texto que seria o texto que ia para a votação, para esse desafio todo. Depois virou então essa portaria, que foi a portaria 399 de 2006, que fundamentou o Pacto pela Vida, o Pacto de Gestão, né, e o Pacto em Defesa do SUS. Essas diretrizes são especificamente as nossas, diretrizes da gestão, né? Sejam o município grandão aí, como o nosso colega falou ali, secretário,
dizendo que toma uma judicialização de 700 mil, ou seja, a gente pequenininho de Ilhabela com 30 mil habitantes, que depois vira grandão de 150, a gente tem que pensar no processo de descentralização. Como que a gente ia descentralizar isso? Qual que era o nosso modelo? Qual que era a nossa vocação? Bom, se eu sou pequeno, minha vocação é atenção básica, minha vocação é promoção à saúde. E como que eu vou descentralizar isso? Como que eu vou tornar esse acesso à saúde mais presente aonde o paciente está? E veja, nós somos um município turístico. Então, onde o paciente está no horário comercial? Onde o paciente está no final de semana? Ele está trabalhando com o turista, ele está trabalhando no restaurante, ele está trabalhando no hotel, ele está trabalhando na pousada, né? Então, o prefeito costuma dizer que a nossa indústria em Ilhabela é o turismo, né? Então, São José dos Campos, que é uma grande cidade próxima de nós, tem uma indústria, né, automotiva, de ciência, de tecnologia, e a indústria de Ilhabela é o turismo. Então, o que movimenta tudo dentro da cidade é o turismo. Regionalização, se a gente é pequenininho, então mais ainda nós temos que correr atrás desse negócio, porque se a nossa vocação é atenção básica, de quem é a vocação das outras coisas? A gente precisa ir atrás disso, saber como que isso funciona. Financiamento, quando a gente fala de ser pequeno, o dinheiro é diferente, é como na casa da gente, né? A gente tem um monte de sonhos, a gente planeja um monte de coisas, mas daí a gente pega e olha para a carteira ou para a conta do banco e vê que aquilo de repente não pode ser feito agora, né? Vamos adiar isso aqui, jogar para alguns meses ou para alguns anos, né? Mas aquilo deve ser um sonho, né? Eu falo para vocês hoje com muita tranquilidade, porque a gente está entre colegas militantes aí do SUS, para mim é um sonho estar aqui. Hoje, poder falar isso para vocês, desse caminho que a gente percorreu, é a realização de um sonho, de mostrar para vocês que dá certo, que tem como. Quando a gente assumiu lá em 2009, o primeiro COSENS meu foi em 2009, a gente veio, desde lá não faltou, e a gente traz aqui, estou com 16 pessoas lá da nossa secretaria, sua grande maioria servidores do quadro efetivo, que a gente vai viver agora um momento de processo político, e no processo político, uns ficam, outros vão, mas quem fica sempre? O servidor de carreira. É ele que vai tocar o negócio, é ele que vai saber, então ele tem que estar empoderado disso. Eu não posso manter nas mãos dos diretores, né, do secretário, a detenção do saber ali. Então todo mundo, quem sabe, oh, o diretor tal, muito bom, muito maravilhoso, a secretária, o outro diretor do outro setor, acabou a gestão, ganhou o outro, vem aquela equipe toda nova, que e aí? Chega o funcionário de carreira, fulano, como é que faz isso? Não sei, quem fazer era ciclano, né? Isso daí para mim é até criminoso. Porque existem leis que garantem essa questão da continuidade. O poder público não pode parar por causa de mim ou por causa de vocês, né? A gente é parte desse contexto, mas a gente não pode ser parte fundamental ao ponto de pará-lo. Então a gente foi falar da PPI, daí financiamento, ok, então o dinheiro é pouco, mas e as referências? Onde elas estão? Como elas estão? Elas são boas, elas são ruins? Hoje a gente está num processo de discussão de COAP, né? Existe uma força, uma vontade, todo mundo quer assinar COAP, vai ser legal, mas como eu, município pequeno, vou assinar uma COAP se as minhas referências não são suficientes? Eu vou transformar aquilo que na PPI era um pacto, agora eu vou transformar num contrato também ineficiente, né? Como fazer isso? Como discutir isso de uma maneira que seja efetiva? Regulação da mesma forma, né? Se eu tenho a PPI, como que eu regulo acesso a esse serviço, sendo eu pequenininho, né? A gente estava falando aqui sobre modelos. A gente vê no Vale do Ribeira, por exemplo, que é uma região que tem consórcio público, são um monte de municípios muito pequenos, né? Esse processo nosso do federalismo, eu enquanto gestor público tenho uma crítica séria com relação a isso, porque a gente tem um monte de municípiozinho desse tamanho, falou, vamos ser independente, vamos virar um município, vamos. Foram lá, fizeram sua constituição municipal com lei orgânica e tal. Beleza, somos um município, temos Câmara, temos vereadores, prefeito, e agora? O que a gente faz? Agora a gente não tem dinheiro, não faz nada, a gente agora chora com o outro. E é o que acontece, né? A gente fala ainda isso a nível do estado de São Paulo, é muito menor do que se a gente for falar em região norte, nordeste. Olhar, né, as desigualdades, né, que a gente vê de distância. Aqui a gente está falando muitas vezes do acesso ao serviço de saúde, meu bairro, a gente está discutindo isso em São Paulo, né? A gente está discutindo qualificar esse acesso. Eu tive na Conferência Nacional de Saúde agora, a discussão de muitos estados é ter o acesso. Não é como ele vai se dar e falar assim, olha, não tem acesso, não tem vazios assistenciais imensos, não tem onde mandar, não tem para quem mandar, né?
E a gente pensou bastante nessa história da participação, porque se a gente falou hoje a gente tem um problema, eu preciso trazer a população para dentro disso. Ela precisa entender que a gente tem um problema, que a gente não tem perna para fazer isso sozinho e que a gente vai tomar algumas medidas que de repente podem ser drásticas. Mas quem vai ter que entender isso? Quem usa o serviço. Não adianta a gente de lá da secretaria, né, como o pessoal costuma dizer, da mesa com ar-condicionado, dizer, olha, tal coisa na unidade tal vai mudar sim. E aí o paciente, que é o cara que faz uso, chega lá e fala, pô, tal coisa mudou, quem mudou isso? Ah, foi o pessoal lá dos capa preta, né, que é o pessoal costuma dizer, o pessoal da secretaria lá, mudaram. Mas sem a gente conhecer qual é a realidade da unidade, sem a gente conhecer qual é a realidade da equipe, da população adscrita ali atendida, quais as iniquidades que são presentes naquela população adscrita, né? Quando a gente falou disso, a gente pensou, bom, então exige da gente também bastante planejamento. A gente precisa planejar muito, porque as chances são inúmeras, mas as possibilidades de errar são mínimas. Porque se a gente vai escolher um modelo, a gente vai ter que escolher bem para não errar. Vamos chegar depois no meio do caminho e falar, caraca, erramos, vamos, para e começa de novo, né? E é o que acontece em muitos lugares. O Arthur falou isso com bastante propriedade, né? Eu começo com um tipo de modelo, depois eu vou para outro tipo de modelo, depois eu vou para outro tipo de modelo. São Sebastião, que é parceiro nosso, está vivendo um outro modelo, uma outra experiência, né? Mas houve todo um trabalho de anos do pessoal pensando, falando, caramba, qual vai ser se acontecer isso, vai acontecer aquilo, como que faz com isso, como que faz com aquilo. Então, uma série de dificuldades que a gente tem para poder caminhar nisso. E a história da gestão do trabalho, tendo o servidor como protagonista, né? Então, a tecnologia hoje do município pequeno e da grande maioria dos municípios do estado hoje, né? Tirando os grandões que tem média e alta complexidade, a gente que tem atenção básica, o que é a nossa tecnologia? É o ultrassom dentro do hospital? É a tomografia? Tudo isso é muito bom, mas a nossa tecnologia é gente. A nossa tecnologia na atenção básica se faz com profissionais, com gente, se faz com abraço, se faz com sorriso, se faz com presença, se faz com empatia. Então a gente falou, a gente tem que trabalhar isso aqui. O pessoal tem que se sentir parte desse negócio de alguma forma, porque senão não vai dar certo. Dinheiro a gente não tem. Tá vivendo aquele momento complicado, então a galera tem que entender que eles são parte disso. Dentro dessa lógica, então, em 2009 a gente tinha esse valor de orçamento aqui de 18 milhões, a gente chegou na gestão com 4% de saneamento básico. Era a pior do estado de São Paulo, 4% de saneamento básico. E aí você vai entender que nós estamos numa ilha, né? Então vocês entendam que 4% de saneamento básico lá na saúde, o bicho pega, né? Então a gente tinha uma série de problemas com relação a isso, com verminoses, com, né, epidemia disso, epidemia daquilo, porque a gente sabe que o saneamento básico é essencial para promover qualidade para a população, né? Todo mundo depende da água. A gente lá, mais de 300 cachoeiras, né? E a gente com uma vocação turística. Se não tem um saneamento básico, de alguma maneira aquilo vai chegar na cachoeira, a gente vai ter bandeira vermelha da CETESB nas praias, então o turista não vai vir porque, né, o negócio está complicado. A gente tinha 6 UBSs e o hospital municipal. Então houve um plano de governo, a gente entende que hoje o plano de governo ele é um documento diferente daquele do passado, né? Quando tinha aquele showmício, aquela coisa arada toda maravilhosa, comprava o voto de todo mundo e falava, esse cara aí é bom, né? Aquela política lá do pão e circo, isso é maravilhoso, o cara tá aí, tá pondo dinheiro e tal, vai acontecer. Só que com a legislação, o avanço e a modernização da legislação, o plano de governo virou um compromisso. E o compromisso que tem que ser assumido onde? Falando especificamente da saúde. Tudo aquilo que está escrito aqui tinha que ir para algum lugar. E aí a gente pegou e foi atrás para saber, bom, para onde tem que ir isso? A gente tinha uma certeza, mas vamos olhar o que tem já, né? Então houve uma decisão com base nesse plano de governo. Qual era a decisão? A decisão nossa era um SUS 100% público com atendimento de qualidade, sem dupla porta. Então a decisão foi, nós não vamos terceirizar nada, a gente vai fazer tudo. Mas, pô, terceirizar é tão bom, né? Porque, lembra daquela fala que eu disse? O servidor de carreira é o cara que é, né? Pré-histórico, aquela coisa, tal, né? Meio difícil, porque não pode falar nada, porque tem que fazer sindicância, porque tem que isso, tem que aquilo. A gente falou, não, a gente vai fazer com eles mesmo. A gente vai tocar isso dessa forma, né? Então, pensando nisso, a gente falou, como é que a gente vai fazer esse troço, né? Então,
Então, quais vão ser as nossas diretrizes nesse processo de falar, então, que a gente vai ter esse SUS 100% público? A gente falou, primeiro vai ser um investimento na atenção básica, na atenção primária. Então, tem que pegar as unidades de saúde e transformar elas em locais de convergência, né? Não só aquele local que o cara vai só para chorar as mazelas, não. A gente tem que transformar aquilo num local de convergência com resolutividade. Porque senão o que vai acontecer? Vocês imaginam Ilhabela, a gente tem um hospital lindo, maravilhoso. Eu nem coloquei foto aqui para vocês não se apaixonarem, né? Se eu pusesse o negócio ia ficar... E aí, no processo político, né, a gestão anterior fez aquela coisa, a gente inaugurou um hospital, certo? O hospital é maravilhoso. Então, o que estampava a página do jornal da região? O Hospital de Ilhabela faz, no ano, 90 mil atendimentos. No outro ano, o Hospital de Ilhabela faz 80 e poucos mil atendimentos. E a atenção básica? Então, a todo momento, a gestão, ela fazia pairar a incompetência e a população, ela não entende isso. A gente aqui da saúde, a gente entende que o caminho, a porta de entrada é a atenção básica, o maior número de consultas deve estar lá, porque a maior demanda, né, de internação são de causas sensíveis à atenção básica, doenças crônicas, aquela coisa arada toda que a gente sabe, mas a população não, a população ela fala assim, eu preciso do médico para me olhar, ela vai lá e ela quer o médico para olhar. E a gente enfrentou então esse desafio desse modelo hospitalocêntrico, de todo mundo querendo esse imediatismo. E a gente falou, a gente precisa investir então na atenção básica para que a população entenda que se ela procurar o posto de saúde, né, como o pessoal fala, o postinho, ele vai ser resolutivo, ele vai atender aquilo que a população quer. A gente vai qualificar os profissionais da ponta, a gente vai qualificar a gestão financeira e orçamentária, né? Com isso foi criado o departamento que eu sou diretor hoje, que é o departamento de planejamento e de finanças. Então a gente falou, bom, como a gente tem pouco dinheiro e a gente tem uma vasta necessidade de planejamento, vamos fazer essas duas coisas estar num lugar só. Quem é o cara que tem que ir lá para brigar com o cara de finanças, para dizer assim, fulano, tem que fazer essa licitação aí, porque o recurso financeiro está na conta tal, e conforme a portaria tal, tem que ser gasto em tal coisa. Então tem que ser alguém que entenda do financeiro, mas tem que ser alguém que saiba da programação, de onde o dinheiro veio, para que ele vai ser usado, né? Acredito que esse problema vocês não tenham no município de vocês, né? Era só no meu que tinha, de chegar e falar assim, a gente tem que fazer essa licitação aqui, o financeiro fala, não tem dotação. Já ouviu essa frase aí alguma vez? Não tem dotação, né? Então a gente criou um departamento para ir lá no financeiro e falar assim, filho, tem dotação sim, se não tiver a gente vai mandar um projeto de lei para a Câmara, vai suplementar, se não for projeto de lei vamos fazer um decreto, vamos suplementar por decreto e o bagulho tem que acontecer aqui, não dá para ficar esperando porque tem demanda, né? A gente buscou para isso o apoio do controle social, porque a gente falou, vamos qualificar o conselho para falar o seguinte, conselho, tudo aquilo que a gente está planejando aqui é nossa obrigação, vocês são os nossos fiscais. Se a gente não fizer, vocês vão questionar a gente. Se a gente não responder vocês vão questionar os vereadores. Se os vereadores não derem conta, vocês vão acionar o Ministério Público. Porque o nosso compromisso aqui é com a transparência. Vocês vão bater na gente. Então, eu me lembro porque eu fui facilitador do curso dos agentes, do curso de formação. Aí um dos advogados, que era, né, do conselho, sim, deixa eu só entender uma coisa. Você está falando aqui pra gente que o jeito de bater em vocês é esse jeito aqui, é isso mesmo? Você quer dizer? Eu falei, é isso mesmo. Eu quero que aquilo que a gente está escrevendo aqui no papel, se não cumprir, vocês batam na gente. Mas batam com vontade mesmo. Não é para bater pouco, é para bater bastante. Porque vocês vão ser a força motriz que vai fazer vencer o processo político partidário. Né? A gente vai vencer o processo político partidário com o processo de política pública. A política pública, ela tem que emanar do povo, né? A gente fala tanto na Constituição, nessas semanas, todo mundo que vai lá faz uma fala favorável ou contra A ou B situação, todo mundo fala que é a Constituição, porque o texto, todo mundo evoca isso, é maravilhoso na boca de todo mundo. Mas na prática, de onde emana o poder? O poder emana do povo, a necessidade nasce no povo. E aquilo que a gente tem como política pública deve nascer da necessidade das pessoas que a gente atende. E não daquilo que eu acho que tem que ser, né? E a gente buscou fortalecer a região de saúde do Litoral Norte. O Litoral Norte tem 300 mil habitantes, mais ou menos. A gente entende que, pela proximidade, né, São Sebastião e Ilhabela, a distância é uma balsa. Né? Então você pega uma balsa lá em São Sebastião para visitar Ilhabela. E muita gente que mora em Ilhabela trabalha em São Sebastião e vice-versa. Então pouco adiantaria a gente caminhar para um lado e São Sebastião caminhar para o outro,
e Caraguatatuba, que é um pouquinho mais longe, caminhar para um outro, e Ubatuba, que é um pouquinho mais longe, caminhar para outro lugar. Então o que a gente fez? A gente montou um time muito grande na questão da gestão com os técnicos dos outros municípios, né? Tenho aqui o prazer de falar da Cidinha, que é minha parceira, a gente está junto até debaixo d'água, né? A Cidinha é um caso clássico disso, ela é moradora de Ilhabela e ela é funcionária de carreira em São Sebastião. Então todo dia ela pega a balsa para ir fazer com que a política pública de saúde que a gente planejou a nível regional ela se efetive em São Sebastião. Então a gente vê isso na prática, a gente vê esse desafio. E ó, são anos, hein? A gente tá chorando para ela Cidinha, aposenta e vem aqui para Ilhabela, vem trabalhar. Não, eu quero descansar. E a gente fala, para com esse negócio de descansar, vamos trabalhar com a gente, né? Então dentro desse processo a gente foi, está cortando aqui um pouco a imagem, né? Mas aqui está falando do Plano Municipal de Saúde. A gente foi lá e pegou o plano anterior. Falou, caramba, mas será que esse troço é um instrumento de gestão mesmo? Porque era um papel lá com umas 10 folhas, cheio de estatística de idade de atendimento, escrito lá, Plano Municipal de Saúde assinado. Não, esse troço aqui está errado, não é isso, não é daqui que a gente vai fazer com que as nossas ações aconteçam. Então a gente pegou, buscou trabalhar esse plano e o COSENS foi importante para a gente, né? Essa é uma das experiências exitosas que o município de Ilhabela tem, participar do congresso do COSENS. A gente pôde buscar de fontes seguras, de fontes atualizadas, né? Das pessoas que estavam fazendo política pública no país e tendo êxito, e a gente falou, ó, vamos copiar esse negócio pra gente, que é o que mais ou menos a gente está fazendo aqui hoje. Pode ser que 100% do que eu fale aqui não sirva para você, mas o caminho que a gente andou, de repente, seja o caminho que vocês vão caminhar em outras dimensões, né? Então a gente valorizou o servidor. Há mais de 10 anos não tinha concurso público, a gente falou, bom, se a gente vai trabalhar com servidor, vamos fazer concurso público com servidor. E aumentou o quadro de funcionários, a gente mudou a lei do conselho antes que saísse aquela resolução 453, né, que falava, ó, não pode ser o secretário-presidente do conselho, a gente está falando do controle social. A lei dizia que o secretário era presidente ex-ofício, nato, era ele. O Conselho de Saúde elegeu o secretário e a gente fez pela primeira vez um trabalhador da área da saúde ser o presidente do Conselho Municipal de Saúde. E aí, o que aconteceu, né? A gente pegou e dentro daquele caminho que a gente fez, né, dos pilares da gestão que Lumena ajudou a escrever, a gente falou, vamos então trabalhar o controle social e vamos empoderar eles. Aí, o que aconteceu? Teve o primeiro prêmio Gilson de Carvalho. O nosso conselho ganhou o primeiro prêmio Gilson de Carvalho, com mais de 25 trabalhos inscritos, 8 estados participando, na categoria inovação, porque o conselho entendeu isso, falou assim, caramba, se a gente tem que usar bem a atenção básica, como é que a gente vai fazer isso? Será que se a gente colocar uns banners assim explicando que horas tem que ligar para o SAMU, quando tem que ir no hospital, o que o posto de saúde faz, o que o ser... Isso aí seria legal? Seria. Aí a gente fez um conjunto, um trabalho, 35 banners rotativos com temas diferenciados, que de semana em semana trocavam de unidade de saúde, né, para poder informar o usuário qual que é o direito dele. Aí eu chego lá na unidade de saúde, né, a gente sabe que, como eu falei, a nossa tecnologia é humana. E de repente aquela pessoa que faz ali a recepção da unidade de saúde não está naquele bom dia, né? 99% da saúde do Brasil é feita por mulheres. E a gente sabe que as mulheres têm o lado sensível delas. Naquele dia, né, que ela precisa de um chocolatinho. Né? Aí de repente, naquele momento do chocolatinho, né, ela não foi cortês, não passou a informação direito, houve alguma coisa, teve um problema, né? Alguma coisa aconteceu, mas aí a pessoa muitas vezes achava que o problema é dela, foi ela que me tratou mal. E em muitos momentos não é o funcionário, não é o servidor, não é a história do dia do chocolatinho que fez a diferença. É porque o sistema tem uma falha. Por que eu não fui atendido aqui? Porque isso aqui é um buraco. A gente pensou em um monte de coisa, mas isso aqui está errado. E de repente, quem é a pessoa que vai dar esse recado para o usuário? É quem está na ponta. É muitas vezes a recepção. Ele não chegou a ser atendido, não passou por enfermeiro, não passou por ninguém. Mas a recepção não teve a maldita, né, posição de ter que dar uma mensagem para ele e falar assim, não, isso aqui não tem como fazer, não é assim, não dá. Né? Mas a gente precisou entender isso aí e o conselho foi junto, caminhou junto. Esse trabalho aqui foi dividido em 2 etapas, né? A etapa dos banners e depois falou assim, bom, se a gente tem que fazer isso e o hospital está com uma demanda muito grande, não tem aquele tal de Manchester lá, que é um bagulho muito louco, tudo que é país aí do mundo tem, aquela coisa é moda e tal.
Não dá pra gente pôr esse negócio aqui na Ilhabela também, porque o nosso hospital atende 90 mil pessoas por ano, né? Então, toda a população passa 3 vezes no pronto-socorro, 1 vez por ano. Né? Aí a gente falava assim, bom, mas eu não fui nenhuma vez, mano. Então alguém está indo a sul e está indo a lá também. Hoje, com o sistema informatizado, por exemplo, a gente chegou a achar um paciente que era um paciente quase que do pronto-socorro. Por mês ele passava 27 vezes. Quando a primeira estatística nossa do sistema saiu, a secretária olhou e falou, isso aqui está errado, o sistema não presta, é porcaria. Não, doutora, vamos lá. Pegamos lá pelo sistema. De que microárea que é esse paciente, quem é o agente comunitário dele e tal, foi se ver o que era. Era um paciente terciário. Estava na oncologia. Quem sabe onde ele está? Ninguém. A gente comunitário não sabe se está vivo. A unidade de saúde não sabia do cara. Porque o cara só falava com a regulação para agendar carro, para ir para algum lugar, ou para agendar algum exame, ou para agendar algum procedimento. Então ninguém sabia da vida do cara. Aí o que acontecia? Ele passava mal. Para onde ele ia? Para o hospital. Então foi feito esse resgate, mandou a gente comunitário na casa do cara, como é que tá, o que está acontecendo. Vai precisar de visita domiciliar, a equipe multiprofissional foi lá para catar esse cara para falar assim, precisamos mudar esse contexto. Né? E aí então, isso tudo aconteceu com força do conselho, porque falou assim, ó, tem um troço aí que chama Manchester, a gente quer isso aí no hospital, ponto final. E aí ele falou, o conselho quer que aconteça? Quer. Ó, a população vai ficar injuriada, para não falar outra palavra mais densa. A pessoa vai ficar brava. Vocês ajudam a gente? Vamos fazer a disseminação? Vamos fazer. Então comprou. Então vamos junto. E a gente fez. Hoje está acontecendo a classificação de risco. E aí vem aquilo que o Manchester diz, né? 85% dos nossos atendimentos em classificação de risco são... Né? E aí a moçada fica lá catando a pulseirinha injuriada. Cara, né? Você vai ser atendido. Isso tudo porque o conselho veio para dentro, caiu para dentro. Né? Veio junto com a gestão. Autonomia da gestão, então a gente falou da questão do orçamento. Né? Então o orçamento na saúde era feito assim, quanto que é o mínimo que tem que aplicar? 15%. Então põe aí esse negócio aí de 15%. Ele falou, não filho, saúde não é assim. Não tem regra matemática na saúde de falar, o IPCA mediu 7,6%. Vamos colocar esse percentual no orçamento de saúde. Fala, não é assim que funciona. Vamos brigar, não, mas tem que aqui fazer a obra tal. Não, filho, a gente tem que prover aqui serviço para a população aqui. Fazer o básico acontecer, então vai tirar o dinheiro de onde? Da administração de não sei o que, vai tirar e vai pôr na saúde. Porque a gente tinha como dialogar dessa maneira. Né? As compras públicas, então vamos fazer, tinham compras lá da prefeitura. A gente descentralizou, criou um funcionário, servidor de carreira, pegou os caras e falou assim, é o seguinte, vocês vão ser comprador só da saúde. Então vamos pegar vocês, vamos mandar, vocês vão lá, vão aprender tudo que é insumo, vão pegar tudo que é fornecedor aí de insumo médico hospitalar, de medicamentos, vocês vão aprender o que é isso, todos os tipos, se é bom, ruim, porcaria, como é que identifica. Na hora da licitação, a gente pegou a galera e treinou para ver qual que é o produto porcaria, né? Porque daí acontece muito, pô, a gente não tem dinheiro, vamos fazer aquela licitação, vem lá a atadura gessada daquela que boia na água, né? É podre, uma porcaria. Aí o que acontece? Na ponta, em vez de eu usar uma, eu vou usar 3 para poder fazer aquilo. Né? Eu equipo macrogotas lá da enfermagem aí, não funcionava, eu ia pro lixo. Então, em vez de eu usar um bom, eu usava 10 do ruim. E aquilo saía muito mais caro. Vamos ensinar esses caras a comprar esse troço então pra gente direito. Fizemos isso. Regulação da oferta municipal, né? Então a gente falou, bom, nós somos atenção básica, temos poucas especialidades no município, aquelas correlatas à atenção básica. Vamos regular esse negócio, vamos saber quantas vezes a pessoa passa dentro desse processo. E aí a gente fez isso por meio eletrônico. Né? A gente tem uma plataforma lá, o sistema chama SIG, Sistema Integrado de Gestão de Saúde. A gente coloca tudo dentro do sistema, tudo. Então se tem um atendimento social, está dentro do sistema, se tem um atendimento do agente comunitário, a gente vê aqui, né? Então tem prontuário eletrônico integrado, agenda integrada de consultas, o registro do faturamento com compatibilidade pelo ESUS. Porque o que aconteceu? Chegou o tal do ESUS, é maravilhoso. O PEC, vocês já viram a história do PEC? O projeto é lindo, para daqui a 10 anos. Entendeu? Né? A gente tem que ser bem sensato. É uma política nacional que só vai acontecer daqui a 10 anos. Porque tem Secretaria da Saúde, gente, hoje, que tem um computador e que não é nem ligado na internet. E a gente está falando que isso aqui é uma política nacional. Vai ser show de bola? Vai ser. Mas daí aquela história, não adianta meter portaria dizendo que se até tal data não transmitir vai cortar o repasse, porque vai cortar o repasse. Porque o pessoal não vai conseguir fazer. Mas a gente com o sistema fez, você entrar lá dentro agora, lá, todo o nosso faturamento da atenção básica está no SUS, todinho. Transmite
tem uma magia negra que é feita, que é um tal do thrift, não sei quem já ouviu essa palavra aí, é uma magia negra, o bagulho não é humano, não é uma ciência exata, troço. Então é uma magia negra que aí faz com que o sistema transmita para o Ministério da Saúde, né? A gente conseguiu fazer isso. O estoque nosso é integrado, né? Então quando a gente vai comprar algum tipo de medicamento, aquele pedido é feito olhando o estoque que está dentro da unidade. O médico, na hora que vai fazer a prescrição, ele pega e fala, vou prescrever lá paracetamol, né? Então aparece assim, que tem quantos que tem em estoque. Pra ele saber, putz, paracetamol já não tem mais em estoque, então vou pôr a dipirona, vou fazer uma adaptação aqui. Para o cara não pegar e ir na farmácia do próprio posto e falar assim, ó, o médico mandou, esse aí não tem. Mas caramba, o médico não sabe, vocês não sabem o que tem e o que não tem. Então a gente passou a saber isso eletronicamente. A história do monitoramento estatístico do PEMAC, né? O que aconteceu? Tá aí um instrumento que para nós é show de bola. O PEMAC veio para falar assim, ó, você tem qualidade do seu atendimento? Não, eu tenho. Então mostra para mim que eu te dou mais dinheiro. Não é isso que você quer? Eu te dou o dinheiro, mas você tem que mostrar para mim que você tem qualidade. Tudo isso, todo esse monitoramento a gente faz estatisticamente pelo sistema, né? Então vai ter agora o outro ciclo da avaliação do PEMAC. Então eles vão avaliar a gente por onde? Por esses dados aí que eu estou transmitindo. Se eu não estou, filho, o bicho pega. O que eu tenho eu perco e eu deixo de ganhar aquilo que seria possível, né? A gente tem as visitas domiciliares dos ACS no padrão do ESUS. Então os agentes comunitários nossos vão na casa da pessoa com um smartphone, faz a visita, faz todo um monte de papel. Não sei quem aqui fez esse desafio aí, que mandou na gráfica fazer aquela porcariada toda de papel, perdeu um dinheiro público do caramba. Ele vai com um tablet, faz tudo isso, sabe até, né? A cada 45 dias a gente tem uma pesquisa mais impressionante do que qualquer uma que o IBGE já tenha feito na história do país. Dentro do nosso município a gente conhece cada buraquinho do município a cada 45 dias, que é o ciclo que a gente vai fazer todas as visitas domiciliares. Fizemos uma licitação, né? A gente foi procurar no Brasil, a gente fez o seguinte, a gente falou assim, quem é a melhor empresa do Brasil? Vamos lá, para ver quem que é. A gente foi atrás da empresa que está presente em mais de 20 países, gerenciando saúde, né? Que negócio de medicina com evidência, parte de tecnologia da informação. Você vai lá e fala assim, o que você está sentindo? Dor de cabeça. O cara toca na tela e faz assim, dor de cabeça. O que mais? Ah, eu estou com dor na perna. Tá, o que mais? Não sei o que. Aí vai lá e dá perto do botão assim, submeter. Aí dá lá. Tal possibilidade. Aí ele pega, clica na possibilidade, aí aparece do lado quais os protocolos terapêuticos possíveis. Ele clica no bagulho, sai a receita e está pronto. Esse é o melhor? É. Então a gente vai olhar para esse, para escolher o nosso. E agora vamos para a nossa realidade. Quanto eu tenho de dinheiro para pagar? Aí a gente foi nessa. E foi indo atrás. Chama um, chama outro, chama outro, chama outro, chama outro, chama outro. Ah, qual o contrato que dá para fazer? De um mês nesse aqui? Vem aqui. Então vamos fazer um contrato de um mês aqui. Você vai prover o seu sistema aqui um mês. Então eu tinha uma unidade que era sempre a unidade modelo, que tinha menor mudança de população inscrita, e toda vez eu fazia o laboratório nela. Fulano, tá aqui mais um software pra você treinar pra mim. Top, os agentes comunitários, tá mais um tablet aqui, vê esse aqui. Chegamos no modelo, beleza? Beleza, vamos fazer um edital. Então a gente pegou das grandes, né, empresas que o nosso bolso pagava, a gente olhou quais eram os patamares possíveis para haver competitividade, porque tem uma lei de licitações, como o Kioro falou. Existem bloqueios? Existem, mas a lei ela deve ser cumprida. Então, o serviço público ele deve se pautar na legislação. Eu posso fazer o que a lei diz que eu posso fazer. E ponto final. O que acontece no Brasil? No Brasil, a gente sanciona uma lei e já tem 200 jeitinhos para poder descumprir aquela lei. E muitas vezes a gente aceita isso. Ah, a lei é uma bosta. Muda a lei, vamos militar, né? 80-80, por exemplo, tem que ter uma militância para mudar essa lei. Cadê a legislação que faz ela acontecer na questão do controle social? A gente está discutindo uma série de coisas, mas precisa discutir isso. 8142 precisa discutir isso, tem que ter. Mas como que a gente faz? A gente tem que militar isso, né? E as consultas instantâneas. Então hoje, se eu pegar aqui agora meu smartphone aqui, ligar, eu acesso o sistema e eu falo para vocês agora. O sistema de monitoramento, eu posso olhar todas as recepções da minha unidade de saúde com câmera e áudio. Eu posso olhar todas as salas de dentro do meu hospital com áudio e imagem. Eu posso saber quem é o fulano que pegou o medicamento, quem é o médico que está atendendo, quem não está atendendo, qual o intervalo.
de procedimento ambulatorial que a enfermagem está tendo por profissional. É possível isso? É possível, gente. É possível. Eu vou falar para vocês, eu não pago caro com isso. Eu não pago caro para isso. Tem gente pagando muito mais caro por pouca coisa. Rapidão. Bom, então a entrega aqui para os tablets. A gente teve resultado, então, todas as unidades nossas são com a classificação do PMAQ muito acima da média, né? Quem conhece a classificação do PMAQ. A gente teve um relatório de auditoria coordenada, então o Estado de São Paulo pegou e falou assim, bom, a gente vai pegar então quem tem a melhor atenção básica, as duas melhores, vamos pegar as duas piores e vamos traçar um perfil para que quando os governadores assumirem a gestão, eles falam assim, ó, no seu estado está isso aqui, ó. Esse aqui são os dois melhores e esse aqui são os dois piores. Vê o que eles têm que fazer. Então Ilhabela foi laboratório para isso, para poder dizer, ó, aqui está quem faz melhor. Então tem alguma coisa aqui que esses caras fazem diferente. O que que é, vocês vão ter que descobrir. Porta de entrada nossa como ordenadora da rede de atenção de saúde. A gente não está só falando aqui sobre oferta de serviço, a gente está falando sobre ordenação, de como que o sistema vai acontecer, quem vai dar essa letra. Não é mais o hospital, não é mais o modelo do pronto atendimento, mas é a atenção básica. Bom, quais são os desafios? São um monte. Eu listei só alguns aqui, porque se eu falar para vocês quais são, vem de vocês. No final. Processo dinâmico de monitoramento e avaliação das metas pactuadas. Então a gente planeja, mas se a gente não for lá olhar todo mês para aquilo, sentar na gestão e falar assim, ó, isso aqui a gente disse que ia fazer, não fez. Ah, mas é assim mesmo, no final do ano tem que dar. Não, tem que dar agora, porque senão no final do ano não vai dar. A gente precisa monitorar aqui agora, nesse mês, né? Então a gente faz toda essa questão aí mensal de juntar o time para programar. Planejamento regional com o time da consolidação. Então, essa história das redes, isso tudo é maravilhoso, gente, é bonito, mas tá andando na região de vocês? Na minha tá andando a passos de formiga e sem vontade, né? Só que a gente é pequenininho, o grande quer que se lasque porque ele tem tudo. A gente é o pequeno, o que a gente faz para mudar isso? Né? Transporte sanitário, implantação do sistema de meritocracia, porque eu tenho servidor de carreira, né? Aí tem lá uma Santa Casa nossa que participa na gestão, que tem os seus funcionários, só que o que acontece? Aquilo que o Arthur falou, Santa Casa fala quanto que é o salário médico agora na região, subiu 5 mil, ele pode ir lá e aumentar o salário dele, e eu, o que eu faço? Então a gente precisa de um sistema de meritocracia, ainda é um desafio. 8 anos de gestão, a gente está indo para o último ano agora, e a gente ainda não conseguiu vencer esse desafio. A gente vem, samba para um lado, joga para o outro, cria uma gratificação aqui, manda um projeto de lei, cria isso, cria aquilo, tentando consertar, porque daí vai para a briga político-partidária, que essa daí, infelizmente, né, barra muita coisa. E a gente tem lá o turismo da saúde, porque assim como o turista vem, porque a praia é bonita, porque a cachoeira é bonita, porque tudo mais é bonito, eles vêm porque o atendimento em saúde é eficaz. O cara chega lá de um determinado estado, com um encaminhamento ao Hospital Mário Covas, de Ilhabela, e fala assim, ó, o meu médico aqui, oncologista, mandou eu vir aqui porque eu tenho que fazer tal cirurgia. E muitas vezes ele entra pela porta da média complexidade e ele vai furar a fila daquele paciente que está esperando por alguma cirurgia ambulatorial meses, mas o cara entrou já porque ele veio numa condição de saúde muito agravada. E como que a gente faz isso? Se eu estou falando que eu sou o SUS, eu sou o SUS. Não tem como eu falar, ah, o município que se dane, você volte para lá para onde você voltou, não. Eu tenho que atender essa pessoa. Dos 4 municípios, né? Porque muita gente muito migrante trazem as famílias. E aí o cara vem, esse cara trabalha, e daí ele fala, vou trazer mamãe. Traz mamãe, traz papai. Fica lá amanhã uns 3, né, meses mais ou menos, passa, faz todos os seus exames, né, e tal, passa pelo médico da atenção básica. Né? Vamos lá. Onde chegamos então? A gente tem então 11 equipes de estratégia de saúde da família, com saúde bucal. A gente construiu nesse período aí dos 8 anos 3 novas unidades de saúde. São 10 UBS, 10 UBS em total, com 11 equipes da estratégia, né? 67 agentes comunitários de saúde, a gente tem uma equipe de NASF, a gente aplica por dia R$4,4 por dia por habitante, né? A média nacional é 3,80 de aplicação, só que aí vocês lembrem que eu tenho os 150 mil que vem, né? Eu sou 30, mas vira 150, então a gente tem um compromisso grande de financiamento. Tenho 3 unidades básicas do SAMU, a nossa região tem um potencial diferenciado, o SAMU nosso, eles falaram aqui sobre o consórcio, né? A gente tem um SAMU regional que funciona, sabe como? No fio do bigode, com um acordo de cavalheiros.
não tem um convênio, não tem nada. Tem uma conversa técnica com os gestores, um pacto da CIR e o negócio rola. Acabou. 4 municípios. A gente tem um hospital de pequeno porte, né? Esse hospital ele cresceu, virou um hospital humanizado, com parto humanizado. A gente está terminando agora uma obra onde a mamãezinha vai lá e pode ter o parto dentro da banheira, no quarto PPP, né? Todo mundo é da área, sabe como é que é o negócio, com musiquinha ambiente, com a doula junto que veio, o pai lá tirando foto, aquela coisa toda, né? Temos a sala de estabilização, a classificação de risco, como a gente falou, e esse daqui, ó, é um xodó pra gente. Porque o que aconteceu? Quando a gente planejou tudo isso para cuidar de gente, a gente viu que a gente podia ir além. Porque existem outros compromissos sanitários nossos. A gente não tem que cuidar só de gente, a gente também tem que cuidar dos animais. E essa é a função de quem? É do meio ambiente? Não, é da saúde. É saúde pública também cuidar dos animais. E a gente criou um programa municipal de respeito animal, premiado também nacionalmente. A gente já castrou mais de 7 mil animais, então esse centro aqui, na foto não dá pra ver, mas a gente tem gatil, tem diversas baias para animais, tem baia para cavalo, a gente atende ali canino, felino, cavalo, animais do mar, animais da mata. Então golfinho, tudo isso é atendido dentro desse centro em gratuidade. Né? A gente fez um chamamento público e a gente tem qualquer veterinário do Brasil. Se tem alguém, colega veterinário, fala, pô, eu quero ir lá conhecer o Projeto Ilhabela. Você vai lá, vai conhecer e vai ganhar para fazer isso. Porque ele pode ir lá credenciar e falar assim, eu vou atender ambulatorialmente lá. Tem um valor que ele vai receber para atender. Aqui não. Aqui há um chamamento e qualquer prestador do Brasil, ele pode ir lá, se credenciar e fazer esse atendimento junto com a gente, com a equipe. Existem os servidores veterinários que são concursados no município e existe essa equipe multidisciplinar aí, veterinários cirurgiões, veterinários anestesiologistas, a gente faz até cirurgia ortopédica em cachorro. Vocês terem noção. As 11 equipes de saúde da família, elas estão em quantas unidades? Em 10 unidades. 10 unidades. 10 unidades. Qual o percentual de todos? 100%. 100% de saúde da família, 100% de saúde bucal, 100% de agente comunitário, tudo 100%. Atenção básica, 100%. A gente tem então aqui o total de consultas da atenção básica. Vocês lembram do número que eu tinha falado? A gente tinha 90 mil consultas no hospital. Esse número de 90 mil caiu no ano passado para 78 mil e a gente tem 71 mil consultas da atenção básica. Então a gente considera isso uma vitória muito grande nesse processo de saída do modelo hospital-centro para o modelo de atenção básica. São mais de 67 mil procedimentos ambulatoriais e mais de 4 milhões de medicamentos distribuídos por ano. Né? Então é possível fazer, está aqui nosso e-mail, se a gente puder ajudar com alguma coisa nos caminhos. Né? Muito obrigado, desculpe tomar o tempo de vocês um pouquinho mais. A nossa intenção é exatamente essa, de poder dizer que as escolhas de modalidade de gestão são de cada gestor. Quando o gestor é sério e faz com compromisso, as modalidades funcionam, né, e tem resultados muito interessantes. Então a gente queria ficar aqui prestando um pouquinho só para poder garantir que a gente tivesse um tempo de conversa ainda, pudesse tirar dúvidas, questões. Vocês viram que é um município médio, porque ele é município, já é médio, né? No Brasil nós temos 80% dos municípios até 20 mil habitantes. Ilhabela já tem na normalidade 32 mil. E fica com 150 mil em vários momentos do ano, por causa de tudo isso que acontece também com outros municípios do nosso estado. Os cálculos que eu fiz no meu município, se eu por todos os funcionários que eu preciso para o funcionalismo público concursado, eu estouro o limite. Então, é possível não estourar o limite de todos os seus funcionários concursados? A gente tem um parceiro que é a Santa Casa, como a gente falou. Então, existe um grupo muito grande que é funcionário de carreira e a parte dos médicos em específico, eles estão na Santa Casa. A Santa Casa tem convênio com o SUS. Isso, existe um convênio. Além daquela que você mostrou, tem mais a Santa Casa? Tem mais alguma coisa filantrópica conveniada? Nada, nada. Não tem mais nada. Mas você... A gente tem um convênio, de... a Santa Casa não tem hospital. Fechou. Não tem. Ela continuou a instituição, mas o hospital fechou. Então, na verdade, você tem um convênio de provisão do pessoal com a instituição da Santa Casa. Isso. Parte da equipe nossa profissional, ela está na Santa Casa, dentro de um convênio que tem para isso. Não entra no cálculo de responsabilidade. Isso, por isso, na verdade é o seguinte... Você é pessoal para toda a rede? PS, CAPES? Tem para diversos dispositivos. Mas você faz por chamamento, você
faz por conta. Então, a gente tem um convênio com a Santa Casa, que tem a contratualização, aquela coisa toda, e tem um grupo de profissionais lá. E o resto a gente tem por contratação, por chamamento público, né, que é o que a gente falou, assim como eu tenho os veterinários que atuam lá, eles não caem no cálculo de pessoal porque eles são prestadores. Então eu credencio outros tipos de profissionais, médicos especialistas, a gente faz um credenciamento, né? E pessoa jurídica ele vem, participa dentro desse processo complementar. Sobre o limite de pessoal, hoje em específico, o município vive um outro momento, né? Hoje, de 2 anos para cá, né? O município recebe royalties do petróleo de 2 anos para cá. Então, se hoje eu fosse terceirizar, se eu fosse pegar essa parte aí que é do convênio que a gente tem com a Santa Casa, e inserir todinho ele na rede, isso haveria sem problema nenhum. Hoje a gente está num limite de 30% de limite de pessoal, né? Porque o orçamento hoje está bom, né?